Olá pessoal, nós somos do Fala Crente! Estamos aqui com um casal incrível. Esse é um projeto entre família e amigos e é o nosso primeiro episódio. E vou apresentar o meu digníssimo. Olá, eu sou Ney Borges, né? Esposo da Rita de Santos. E É o doido que encarou o projeto! ela tinha esse projeto louco, né? E estamos aí, né? Tive um grande desafio de encarar o projeto dela junto, né? Que eu acho que casal é para isso, né? Tamo junto. E estamos aqui com esse casal maravilhoso, o pastor Cleito, né? E a pastora Carla. Sejam muito bem-vindos, tá bem? Vamos fazer muitas perguntas, né? Para quebrar vários tabus, né? Hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento conjugal, né? Verdadeiramente em Cristo, de verdadeiros cristãos, né? E quebrar muitos tabus, né? Pode ficar à vontade, gente. Eles vão se apresentar, vamos dizer de qual igreja que é. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui com a Rita e com o Ney. Receber esse convite para nós é uma honra e vamos falar daquilo que realmente vivemos, né? E por isso nós estamos felizes e que você possa aproveitar o máximo do que você receber aqui hoje, porque a experiência ela conta muito sobre as nossas vidas. E é isso que nós queremos passar para vocês, experiência, para podermos quebrar tabus, né, Ney? Sim, com certeza. Porque a nossa vida é baseada em quebrar tabus, né? Meu nome é Pastor Cleiton, pastora Carla, nós somos da igreja CME de Alcobaça, estamos no ministério já há 7 anos, desde quando viemos aqui para Portugal. Estamos muito felizes e temos muita coisa boa para falar hoje, amém? Isso aí, uma boa noite a todos. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. Realmente é um tema muito mesmo discutido, muito falado, porque eu acho que relacionamento, vida a dois é um desafio muito grande, né? A gente enfrenta muitos desafios. Mas com Deus na meio, com Deus, né, dentro do relacionamento, a gente vai poder conversar e ver que tem coisas que a gente pode sim conseguir resolver e realmente ter um casamento feliz, um casamento pleno em Deus, né? Porque o que Deus quer para nós é isso, nós sejamos felizes, né? Que tenhamos uma vida plena com o seu cônjuge, com os filhos, que a família seja uma família realmente unida. Amém. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, hein? Fala, crente! Vamos para as perguntas. Muita gente mandou perguntas, mas é claro que nós temos as nossas, né? Com certeza. Mas eu vou começar com uma. Fiquem à vontade, com vocês dois, quem decide responder essa. Eu caso para fazer o outro feliz? Casamento. Para começar, casamento é um princípio bíblico. Ninguém casa para fazer o outro feliz. Essa é uma realidade que devemos colocar sobre os nossos corações. Porque casamento ele é baseado numa questão de amor. E quando se fala em amor, se fala em escolha. Porque se o Ney escolheu casar com você para te fazer feliz, ele pode se frustrar nisso. Porque o Ney conheceu você talvez num ambiente muito bom, mas quando se casa e vai para dentro do mesmo teto, a gente começa a descobrir defeitos, a gente começa a observar coisas que antes a gente não observava, não é verdade, Ney? É isso aí. E por que amor é uma escolha? Porque a partir dos defeitos, eu, pastor Cleito, observando os defeitos, eu faço uma escolha dentro do meu coração. Se eu quero realmente fazê-la feliz, e se eu quero que o meu casamento seja um casamento bom e feliz, eu tenho que viver dentro das minhas escolhas. E a minha escolha, primeiramente, no casamento eu decidi que o amor, ele tudo suporta, tudo crê, é bíblico. E é essa essência que nós devemos carregar no nosso coração. Se eu estou falando para crente, e se eu estou falando também para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, a maior base está na Bíblia. Amor é uma escolha. Jesus Cristo escolheu nos amar.
E a mesma escolha eu faço dentro do meu relacionamento. Eu escolhi amar minha esposa. Eu escolhi respeitar os defeitos. E assim como ela também escolheu. E quando a gente aprende isso, a gente é feliz no relacionamento. Aí sim acontece a felicidade através das nossas escolhas. Uma escolha de amor. É isso aí. Tem algum aí? Tem alguma pergunta que alguém mandou aí? Vai lá, Antônia. Como separar a vida conjugal da vida pastoral, ministerial? Olha, é um desafio muito grande, porque nós que pastoreamos uma igreja, a gente tem, como diz, uma tarefa a mais, né, do que o membro. Né? Deus nos confiou pessoas nas nossas mãos. Né? Então, além de nós termos que ser um exemplo, né, para eles, nós também temos que viver a nossa vida, nossos conflitos internos que existem em qualquer relacionamento. Né? Para a glória de Deus, hoje eu vivo um relacionamento muito sólido com meu marido, um relacionamento onde a gente aprendeu a conviver um com o outro, a gente aprendeu a amar um ao outro, a respeitar um ao outro, as diferenças que nós temos, né, dentro do relacionamento, a conhecer os defeitos, conhecer as qualidades, saber lidar com tudo isso, entendeu? E a gente precisa realmente ter essa sabedoria de separar. Que estamos dentro da igreja, fazemos para o Senhor, estamos ali fazendo para Deus, estamos dentro da nossa casa, aí já é nós dois, já é, né, a nossa família. Como se diz, é um casal natural, isso, né? Isso aí, um casal natural como qualquer outro. Então, assim, temos, né, os dias que a gente tira para nós, que a gente fala assim, hoje nós não vamos fazer nada na igreja. Hoje eu não atendo o telefone. Que é a segunda-feira, a gente não faz nada na igreja, a gente não atende telefone, a gente não resolve problema nenhum, porque nós tiramos a segunda-feira para nós dois. Foi, amor? Para nós dois, porque faz parte do relacionamento, faz parte. A gente também não pode entregar só para a igreja, né, e deixar a nossa casa de qualquer maneira, porque Deus fala, né, primeiro é Deus na nossa vida, segundo é a nossa família, terceiro vem a igreja. Deus é a nossa prioridade, sem dúvida, né, principalmente nós como pastores, Ele é a nossa prioridade, mas primeiro a minha família, depois da minha família, se tiver tudo bem na minha família, pode ter certeza que na igreja também vai refletir, vai ser uma bênção. Então, assim, a gente, né, demoramos um pouco para adaptar com isso, né, e tivemos alguns conflitos no início, porque às vezes a gente entregava tudo para a igreja e não tinha tempo nenhum para a gente. E eu falei, não podemos ser assim. Aos poucos você vai conversando, dialogando, né, que isso é muito importante ter no relacionamento. E a gente chegou no fim, onde hoje a gente consegue nos dar para a igreja e consegue também estar junto, né, tirar tempo de qualidade juntos, para ver um filme, para sair para jantar juntos, a gente consegue fazer isso hoje. Então é questão de mesmo sabedoria, diálogo, né, que é o principal dentro do casamento, e tudo se resolve. Sim. Isso aí também respondeu uma outra pergunta, né, de outro internauta, que diz que os dois têm ministério na igreja e são tão sufocados que não sobra tempo para amor. Me fala aí, pastor, como que um casal sobrevive? O que a pastora disse aqui e o que o internauta disse, isso é muito interessante. A gente não pode confundir coisas, tá bem? E a minha base vai ser sempre bíblica. Eu tenho um chamado pastoral, mas eu não posso confundir o meu chamado pastoral com a minha função de marido. Tá? Eu geralmente nivelo as coisas da seguinte forma: Deus está acima de todas as coisas, isso não há hipótese nenhuma de nada suprir isso. O único que quis suprir isso sabe muito bem o que aconteceu com ele. Né? Deus acima de todas as coisas. Segundo, família. Depois vem o ministério. Por quê? A Bíblia diz que como, pois, poderá um homem governar a casa do Senhor se não governa bem a tua própria casa? Como posso eu ir ministrar uma palavra se eu tiver um problema no meu relacionamento dentro da minha casa, se eu não tiver curado dentro da minha casa? Aí, eu sei que a gente está aqui, a gente tem que descontrair um pouquinho. Já viu aquela questão quando você está pregando, aí a esposa dá um cutucão no marido? Aquele cutucão, ele sempre vem com o ar de uma verdade que está acontecendo dentro do relacionamento. Então, para mim, quando a gente sufoca dentro do ministério, a gente está atrapalhando dentro de casa. Eu estou dizendo por experiência própria. No Brasil, eu ia na igreja de segunda a segunda. Era nós. Eu perdi muito do meu relacionamento. Perdi muito do meu relacionamento. Hoje, a minha esposa sabe, a minha prioridade é ela.
Se alguém me ligar, se eu tiver com um compromisso com a minha esposa, se alguém me ligar, pastor, tem alguém endemoniado aqui, então ora por ele aí, que hoje eu não vou não. Estou com a minha esposa, a minha prioridade é ela. Ó, corre aqui porque eu preciso de você, a minha prioridade é ela. E os membros dessa igreja entendem isso hoje. Glória a Deus. Então não podemos, a gente tem que separar as coisas. Deus nunca vai ficar frustrado nem chateado com a gente se a gente primeiro se dedicar à família para depois se dedicar ao reino. Porque dentro de casa tem que correr bem, para correr bem dentro do ministério. Já pensou? Vocês dois com raiva um do outro e fazendo um podcast comigo? Ah, não dava, né, pastor? Tem que ter o tempo do amor, hein? Se liga, tem um internauta que gosta do tempo do amor. Temos outra que tem uma bem interessante. Essa, eu até vou dizer que é de uma amiga minha, porque eu tenho muita intimidade com ela. Não, mas espera aí. É da amiga mesmo ou é daqueles que dizem, um amigo mandou perguntar? Não. Olha, o pastor tá ligado. Pastor Cleito. Como aguentar um Zé da vida e trazer de volta para Jesus? Essa daí eu sei quem é, hein? Ah, não vou Essa falar é a não. amiga mesmo. Essa é a amiga mesmo. Vou deixar pra você. Primeiro eu preciso entender o contexto do Zé da Vida. O Zé da Vida é o marido? É o marido. Pronto, O nome falando de dele é relacionamento. José. Isso. Estava na igreja, né? Se afastou. Aham, se afastou. Quando Jesus disse aos seus discípulos que há certos tipos, eu quero que primeiro fazer aqui um plano de fundo para depois entender, tá bem? Quando ele disse para os discípulos assim, há certos tipos de demônios só expulsa com jejum e oração, ok? Satanás, a maior função de Satanás é destruir família, porque se ele destruir a estrutura da família, vai destruir tudo, porque se destruir a família do pastor, o pastor está desestruturado. Aí ele vai mexer com os obreiros da igreja e vai desestruturar. E depois vai mexer com os membros. Aí o que acontece? As pessoas se afastam. A única forma de se resgatar não é a ovelha perdida, é o filho perdido. Né? É através do jejum e oração. Porque pregar para crente é uma das coisas mais complicadas. Porque ele já conhece de Bíblia. Tem lutas, minha irmã e meu irmão, e você internauta, que a gente só vai vencer em jejum e oração. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu falo isso com muito temor no meu coração. A Bíblia fala sobre a mulher sábia. E quando eu falei sobre isso na igreja, que eu disse que a minha mulher é uma mulher sábia. E alguém disse assim, olha, é muito raro alguém dizer que tem uma mulher sábia em casa, mas a minha mulher é sábia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Você sabe por que o meu relacionamento é um relacionamento firmado na rocha hoje? Por causa da minha esposa, que é uma mulher sábia. Isso não é vergonha, como o pastor dizia, porque tem muita gente que está vivendo uma farsa, mas eu quero dizer para vocês que se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Eu teria que a minha vida perdida. Mas sabe como que ela venceu essa batalha? Não foi brigando, não foi conversando, foi com seu joelho no chão. Um jejum e oração. Esse Zé, ele ainda é importante. Esse Zé é uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim. Mas essa alma só pode ser resgatada através do joelho. Amém. Amém? Forte, hein? Tô forte. E aí, você vai? Tem uma aqui, uma pergunta que eu tô com muita vontade de fazer. Essa daí eu vou fazer. Vamos lá. Mais uma pergunta. Você quer fazer essa? Vou fazer. Uma pessoa disse que um pastor uma vez falou, um pastor ou uma pessoa que foi pregar, não sei se é pastor, que diz que se o casal fizer amor mais de 3 vezes na semana é pecado. Pecado. Eu arrisco responder essa com uma palavra. Isso é um milagre, viu? Não é pecado coisa nenhuma, isso é milagre, isso é bênção de Deus. Mas eu queria que vocês continuassem. Meu Deus, essa é boa. Vai lá, amor.
Ah, você deixou o pastor Cleiton vermelho, hein? Até você ficou lá. Fica vermelha também, vai disfarçar. Era pra eles responder essa, mas eu não resisti. Não, mas a gente quer ouvir o pastor Cleiton, ou então a pastora. Não, Vai que eu vamos esteja responder nós errado, dois, né? Ela vai também dizer. A gente fala sempre por experiência, tá? Sim. É claro que quando você casa, é sempre. Sim. Opa, tá no primeiro mês, segundo mês, todo terceiro mês, dia. primeiro ano. Eu já vou para 25 anos aqui, 22 anos casado, né? 25 anos que a gente está junto. Rapaz, 3 vezes, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Sim. E eu vou dizer, Não é pecado. Deus é Não testemunho. é pecado. Peraí, primeiro, não é pecado, porque se for pecado, eu tô pecando. Ó, então tá bom, hein? Por que eu vou dizer isso? A gente brinca muito sobre isso, mas isso é muito sério. Sim. E eu vou falar por que é sério. Eu e minha esposa, quando a gente aconselha casais, a gente dá sempre 3 conselhos. Quer saber se um relacionamento da pessoa tá bom? Ela precisa ter 3 bases ou 3 princípios. Além, claro, da base bíblica que não pode fugir nunca. Sim. Diálogo, vida financeira estável e sexo. Sim. Primeiro, como é que eu vou viver com a minha esposa dentro de casa se a gente não dialogar? Não houver um bom diálogo. A segunda coisa é a vida estável financeira. A gente sabe que não é nada É fácil. verdade. Tem um pouco Mas a mais gente, pouco, né? Que faz, né? Sim. Questão do acordo. A gente aprendeu lá em casa vamos fazer o seguinte, gastou €1 na rua, anota. A gente saber onde é que a gente está fazendo, né? Então a gente começa a equilibrar coisas. Agora, o que é um casamento sem sexo? É um casamento onde não há intimidade. Pra você ter uma ideia, a gente está falando aqui sobre sexo, mas tem casais que nem beijar na boca mais beijam. E vou dizer mais. Eu sou pastor, hein? Não se escandalize. Sim. Tem casal que nem beija de língua mais, irmão. Ah, não, pastor, sério? Tem gente que não. Ah, não. Olha, hoje, até É hoje, mesmo, tem pastor? igreja que proíbe. Não é proíbe não, fala que é pecado beijar de língua. Sim. Irmão, para começar, o sexo, ele é abençoado por Deus. Exatamente. Entre 4 paredes não há restrições. Entre o casal, desde que Não há tenha restrições. um acordo. Sim, há restrições. Restrições. Em questão do sexo, é claro, Sim. né? Não há restrições. Entre 4 paredes é só você e seu marido e Deus. É lógico que a gente Então- não foge do princípio bíblico. Né? Sem dúvida, a gente não foge do princípio bíblico. Mas dentro de 4 paredes é você e seu marido, e eu acho que você tem que. É ali que está a sua intimidade. Entendeu? Tem mulher que tem vergonha de tirar a roupa perto do marido, ela só não coisas apagadas. Então, isso aí é falta de intimidade, que tem acabado com muitos relacionamentos. Infelizmente, tem acabado com muitos relacionamentos. A falta do sexo, a falta de intimidade, a falta do diálogo, isso tem destruído muito casamento. A falta de confiança em si próprio, né? Porque uma pessoa que não tem coragem de tirar a roupa de frente ao marido, nem ela confia nela mesma. Nicolas até contou um testemunho, eu sei que isso é muito Sim, complicado, sim, mas sim. presta atenção. Isso é bom para que você ouça. Parece ser uma coisa, poxa, pastor, o senhor falou isso, mas isso é muito sério. Tem um camarada que disse assim, pastor, posso falar mesmo? Pode, Sim, pastor. aqui- Fica à aqui é vontade. aberto, Aqui é não tem rasgado. Minha isso esposa, ela chora, mas chora de prazer. Aí eu fui procurar, peraí, mas a mulher chorar de prazer, vamos saber disso, né? Pedi minha esposa para procurar saber. A irmã disse assim, eu sofro na hora do sexo, que eu sinto muita dor e não sei dizer isso ainda. Misericórdia. Então o choro dela não era Não de era prazer, de o choro prazer, dela era de desespero, entre Uhum. aspas. Porque aí é onde eu digo, a falta tanto do diálogo que não sabe nem, essa posição não tá boa. Mexe pra cá, minha esposa é assim, se não gostou, mano, vira aqui um pouquinho pra ali. Ajeita aqui. Isso fala de quê? De intimidade. Intimidade, justamente. Então é muito sério isso. Então essa questão, primeiro, não é pecado, tá bem? Não é pecado fazer sexo. Vamos namorar, gente. Vamos Se namorar. conseguir fazer todo dia, 4, 3, né? Olha, fica à vontade. Não é pecado. Corta essa daí. a segunda coisa, guardem essas 3 princípios, tá? Vida financeira estável, que isso é muito bom, façam isso. Relacionamento, diálogo e sexo, irmão. Faz sexo. Quando você puder fazer, faça. Em nome de Jesus.
se for casado, né, em Cristo, tiver um relacionamento em Cristo, né, vamos praticar. Né? E sobre, a gente começou a tocar aí sobre restrições, né, no relacionamento conjugal. Agora você está falando. É um assunto polêmico, mas é por isso mesmo que a gente, né, tá aqui para quebrar tabus, né, porque eu acho que as restrições são poucas, né, Sim. mas tem, né, sabemos que tem. Para mim, uma restrição que eu, como uma serva de Deus, acho tem dentro do muitas. relacionamento é o sexo anal. Esse sexo, se você for ler à luz da Bíblia, ele é imoral. A Bíblia não fala explicitamente que é pecado ele, mas para mim, é um sexo imoral. Fala sobre lugares escusos, né? Exatamente. Sim. Porque fala algumas coisas, né, sobre isso aí. Para mim, é um sexo imoral. Então, eu, por exemplo, falo, né, isso é uma posição minha, né? Não sei, tem outras pessoas que pensam ao contrário, mas a minha posição, para mim, a restrição que há, para mim, é só no sexo anal, né? E ter relacionamentos com falta de respeito, né? Homens que lidam com a mulher como se fosse uma prostituta, com coisas que, né, que vêm em filme pornô, coisas que não tem nada a ver dentro do relacionamento, também é imoral. Eu vou lá, vejo um filme, já estou errando porque eu estou vendo um filme pornô, porque, né? Se eu for olhar dentro da Bíblia, Deus não nos ensina isso. E ainda vou e levo para dentro do meu, né, do meu leito, do meu casamento também. Para mim também são coisas imorais, né, que ferem um pouquinho, ferem mesmo o princípio, né, que nós temos como cristão. E no mais, os outros sexos, eu acho que desde que tenha concordância, não acho, né, para mim, eu acho esse. Sim. E eu concordo. Eu concordo com o pastor Cleiton também, quando ele diz que a mulher tem que ter essa como eu vou falar? Uma liberdade. Exatamente, uma liberdade. Porque é muito difícil, é muito ruim você tá namorando ali e não tá se agradando, não tá bom. E a pessoa, eu acredito que o marido também, ele tem que ter essa sensibilidade de prestar atenção na esposa, né, pra ver como que tá a situação. Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo meu marido, né, porque o Ney é uma pessoa incrível. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam quebrar esse tabu, sabe? De não conversar, a pastora Carla falou, de não acender uma luz, sabe? Às vezes a gente tá gordinha, e daí? Se a gente tá gordinha, e daí? O seu marido, você tá linda. Exatamente. O seu marido, você sempre vai estar linda. O seu marido, você sempre vai estar linda. Ele casou com você porque ele te ama e ele quer você. Então, exatamente. Eu acho o casamento que nem a gente vê uma flor lá no jardim, né? Aí tá linda, ponderosa, né? Tá ali na... Aí você vai lá e corta. Por mais que você coloque na água, que você põe na terra, vai aguando e tal, mas com o tempo aquela flor vai murchando, né? Mas você continua achando ela bonita, não tá do mesmo jeito que você colheu lá, né? Mas você sabe que o responsável daquilo ali é você, viu, maridos? Quando você pegou a sua esposa lá novinha na casa dos pais, aí ela tá virando uma florzinha, né? Vai murchando com o tempo, mas o responsável disso é você, tá bem? Todo romântico. Vai lá, pastor. Eu vou falar para as mulheres, principalmente. Eu sei que os homens também têm esse defeito. Mas às vezes a mulher, ela não se expõe para o marido com uma situação, mas conta para a amiga. Tá vendo que já dentro do casamento existe um erro? Porque não há diálogo. Ela prefere contar para a amiga, sofrer, a não contar para o esposo. Por que a minha vida sexual com a minha esposa, ela vai bem? Porque a gente tem liberdade. Desculpe lá. Tem hora que eu brinco com ela, falo assim, nós estamos visitando fulano. Ai, amor, aqui na casa de fulano. Ah, minha filha, o que tem? Depois a gente vai lá e toma um banhozinho. Tá tudo bem. Desculpe lá. É mal de mulher, mulher. Mas tem lugar que ela vai dizer, não, aqui não. Aí a gente vai respeitar. Eu tô falando uma coisa assim. Sim. Mas vamos lá, tem mulher que sofre dentro do relacionamento com o sexo porque não sabe se abrir com o esposo. E tem homem que sofre com a mulher porque não sabe conversar. Então, o diálogo, ele entra muito nessa questão. Ela quebra tabus. O diálogo vai quebrar tabus.
E vai fazer com que a gente seja feliz. Você tocou no assunto aí, eu falo muito, viu? Se tiver te cortar aí, me corta. Pastor, pode falar, pastor. Você tocou num assunto que é muito importante. Eu peguei minha esposa novinha em casa. Apesar de que eu sou 2 anos mais novo do que ela, mas eu tirei ela de casa com 20 anos de idade. Você tinha... Né? 22, desculpa. Eu tinha Porque a gente ficou 3 anos namorando e noivos. A minha esposa era esbelta. Hoje, eu vejo minha esposa melhor do que antes. Porque a questão não está só aqui na carne. Ela está no coração. Ela está aqui e está no se fazer feliz, estar bem. Tem coisa melhor do que você estar bem com a pessoa que está do seu lado? Tem coisa melhor do que isso? Nós temos exemplos, N exemplos. Se você pegar na internet, você vai ver que tem pessoas que é feliz com um marido que é cadeirante. Eu não sei como, mas são felizes. Talvez alguém vai dizer, estão demonstrando isso. Mas eu conheço gente que é feliz com quem tem problemas. Mas isso é influenciado através da convivência e da gente saber fazer o outro feliz e o outro. Então isso reflete no dia a dia. E a gente consegue experimentar as melhores coisas. Aí eu volto lá na fazendinha, quando a minha avó dizia assim, meu filho, panela velha é que faz comida boa, tá bom? E é Mas desse tá novinha ainda, viu? E é desse jeito. E tem muito casal novo, né, que assiste a gente e que manda perguntas também. E o casamento é isso, né? É uma troca, né? É uma via de mão dupla, né? E a cada dia vai ficando melhor, vai ficando mais agradável, desde que os dois entrem em acordo para querer realmente um relacionamento saudável, um relacionamento ótimo, né? Isso que você falou é muito importante mesmo. Nós mesmos já estamos casados há 24 anos, né? Graças a Deus. Vai fazer 24, hein? Vai fazer 24, vai fazer até mais, né? É. 50, 70. Vai, sim. O tanto que Deus permitir. É. E- Ney e teve a- um desafio, né, Ney? Ney foi desafio. Sim. Quem me ganhou para Jesus foi o Ney. E nem minha mãe não acreditava que um dia eu me tornaria cristã. Nem a minha mãe, que eu era osso duro de roer, mas o Ney pagou um preço alto pela minha vida. Eu já amo o Ney só por isso, né? Ele já te fez feliz Só por isso, né? É, Exatamente. Então, mas tem uma pergunta aqui. Qual a idade certa para namorar? É uma jovem que está perguntando. Ela não namora ainda, mas ela quer saber. Aê, pastor Cleiton. Isso. Pastor Cleiton, tem filhos? Eu tenho um Eu 17 lá em tenho um filho de casa. 17 anos. Olha aí, vamos ver qual que é a resposta do pastor Cleiton, hein? É uma pergunta complicada. Nos dias de hoje, né? Justamente porque cada família, né, coloca um padrão, eu acho que coloca um tempo, pelo menos aqui em casa, nós só tem filho homem, nós temos 2 filhos homens, né, um já é casado, o outro tá querendo, mas ainda não vai, tem 19, e aqui em casa nós sempre tivemos um padrão, um tempo certo para cada Mas coisa. vamos deixar o pastor né? Cleiton falar? Mas pode Vamos, ficar à você vontade. tá querendo tirar a pergunta dele e eu quero que ele responda. Irmão, é o seguinte, nós vivemos um tempo muito difícil. Nós literalmente estamos vivendo o tempo em que a Bíblia diz, quando chegar o dia em que experimentarmos as coisas como no tempo de Noé, é chegada a vinda de Jesus. Hoje se casam e dão em casamentos. Vou começar por aí. Nós estamos num mundo em que nós estamos vivendo literalmente o fim do fim dos tempos. E as coisas elas têm se tornado muito prematuras. Tá? O meu filho, eu não posso ser exemplo para ele. Infelizmente, a minha juventude, eu passei ela fora da presença do Senhor, mas eu o instruí biblicamente. E eu disse para ele, existem sonhos e projetos que às vezes a gente deixa de alcançar por querer outros objetivos. Por exemplo, hoje ele é jogador de futebol. Ele tem o sonho dele e pela misericórdia do Senhor tem alcançado. Hoje ele tem 17 anos, já tem um contrato profissional com um grande clube aqui em Portugal. Maravilha, Tá? Mas houve um tempo em que ele perdeu um pouco disso por causa de relacionamento.
São crianças. Sim. Não tem maturidade suficiente para absorver coisas. Aí houve tempos que chegou atrasado de treinos. Então, eu estou falando assim, particularmente, mas eu vejo hoje um mundo muito prematuro. Por quê? Você vai nas escolas hoje, o que os professores ensinam é, tem uma camisinha em casa, porque caso acontecer qualquer coisa, o menino de 15 anos já está em liberdade para fazer. Comum, né? Quando a pergunta, eu acredito que seja uma pergunta de um cristão. Tá? Primeiro que já não há mais aquele namoro de corte. Irmã, eu vou te dizer, eu passei 3 anos, 1 ano e meio de namoro, 1 ano e meio de noivado. Pergunta a minha esposa se eu toquei no corpo dela, de forma alguma. E olha que o que eu vivia antes de conhecer ela, só Deus para ter misericórdia da minha vida. E Ele teve. Mas eu respeitei a minha esposa. A minha preocupação hoje não é nem tanto sobre casar em cedo ou não. É a quebra de princípios que preocupa a gente hoje. Sim. Às vezes, talvez essa moça que fez essa pergunta, ela tem que saber com quem ela está buscando esse relacionamento. É um camarada que é um homem de Deus, que vai ser um homem de Deus na vida dela? Não vai ferir princípios, né? Que não vai quebrar princípios com ela? Que não vai desrespeitá-la? Porque quando o casalzinho de namorados chega para mim na igreja e fala, pastor, a gente quer namorar. Eu já falo logo, é meu filho e minha filha. Se botar a mão na tua coxa e você permitir, o erro é seu. O pecado quem está cometendo é tu. E se você, homem, botar a mão na coxa dela, você está desrespeitando ela. A gente começa assim, por uma conversa de princípios. Então não há como a gente fugir de princípios. Então, eu venho de uma família muito conservadora. Apesar de eu quebrar os meus princípios, não estar vivendo, mas a minha mãe sempre me ensinou isso. Sempre me ensinou a valores. E os valores não podem ser perdidos. Então, a minha orientação hoje para quem quer namorar, pense a respeito daquilo que também você está projetando. Namoro é conhecimento. Procura saber se esse rapaz vai te respeitar hoje. Porque se ele não te respeitar hoje, amanhã também não te respeita. Se ela não respeitar ele hoje, amanhã também ela não vai respeitá-lo. Então começa tudo por baixo de princípios. Namoro é conhecimento. Então procura conhecer realmente. E se você é cristã, se botar a mãozinha em você, pode ter certeza, se ele não está te respeitando hoje, amanhã também não vai te respeitar não. Tá bem? Com certeza. Outra pergunta aqui. Quando lidar quando uma das pessoas do casal não trabalha ou não contribui financeiramente em casa? É muito complicado, né? Hoje nós estamos vivendo isso aí. Eu estou em casa, 2 meses só que eu estou em casa sem trabalhar, e ele está trabalhando. Não, mas 2 meses, isso aí é normal, é um tempo, né, de um trabalho para o outro. E assim, essa pergunta aqui, creio eu, que a pessoa está perguntando que a pessoa não quer saber de trabalhar, não quer saber de contribuir em casa, Olha, financeiramente. Tá tudo bem que eu falo, mas deixa a pastora falar, porque tem coisinhas aí para falar também. E aqui também não especificou se é homem ou se é mulher. Entendeu? Serve para os dois, na verdade. A palavra de Deus, ela deixa bem clara que o homem é o provedor da casa. Né? É lógico que a mulher pode ajudá-lo. Sim, a mulher é o quê? Ajudadora, auxiliadora, né? Deus colocou a gente como ajudadora, auxiliadora. Nós que estamos na Europa, porque a gente um dia viveu no Brasil, a gente sabe que não é fácil, né? Só um trabalhar e o outro não. É muito complicado. Às vezes a gente deixa de viver uma vida um pouco melhor e é onde que às vezes um não gosta de trabalhar e o outro trabalha, vive-se uma vida muito regrada e às vezes tem muitas brigas, muitas discussões. Por quê? Por causa do financeiro. Sim. Então assim, eu acho que o casal tem que sentar, conversar, né, amor? Tem que estar analisando certas coisas. Hoje eu estou só 2 meses em casa, ele está trabalhando, tá, mas a gente sentou, a gente, né, analisou as coisas e falou assim, não, descansa um pouquinho, mas a gente sabe que você não trabalhando, a gente não consegue ter um estilo de vida da maneira que a gente queria. Entendeu? E querendo ou não, às vezes, não gostam de trabalhar, né? Que é o que acontece às vezes no casamento. O homem trabalha sozinho e ela quer tudo mais um pouquinho. E às vezes não consegue alcançar. Não porque ele não quer, não, é porque realmente é a realidade de hoje. A realidade das condições financeiras não consegue dar. E acaba fazendo o quê? Gerando atrito um com o outro,
se tornando cansativo, né, o relacionamento, porque a mulher quer uma coisa, tá o dia inteiro de casa, o homem tá trabalhando, chega cansado, e ainda não consegue, às vezes, dar para ela tudo que ela quer. Então, assim, eu acho que isso vai de uma análise, né, de realmente conversar os dois e realmente acertar essas coisas para que o relacionamento seja um relacionamento legal, para que as coisas fluam dentro do relacionamento. Principalmente, um dos pilares do casamento é a situação financeira. Se tem um negócio que bagunça o casamento, infelizmente, cria brigas entre o casal, é quando você está endividado, está cheio de dívidas, você tem uma dívida para pagar, você não consegue pagar, e a mulher está dentro de casa inteiro, não faz nada, e aquilo ali vai gerando, né, uma insatisfação muito grande, né, dentro de um ou de outro. Quando é o homem, então é pior, né? Sim. Quando ainda é a mulher sem trabalhar, tá, é complicado, mas pronto, eu creio que se contorna melhor. Sim. Mas o homem, como provedor da casa, deixar a mulher ser seu provedor, quer dizer, ele está trocando os papéis. Invertendo papéis. Entendeu? Inverter papéis, infelizmente, o casamento vai ter problemas dentro do casamento. Tá? Porque é bíblico. Eu não posso fazer, né, interferir. Tem muita mulher aí querendo interferir naquilo que o homem, né, naquilo que é do homem, e o relacionamento não tem dado certo por causa disso. Ah, porque eu faço tudo. Mas peraí, a sua posição é qual? A sua posição não é essa. Você tem que entregar para ele a posição que é dele. Ele é o provedor? Ele não. As contas, ele. Entrega para ele, não tá aqui, meu amor. As contas, ó, é você, não sou eu. Tem mulher que pega e depois não aguenta a carga. É verdade. Né? Porque nós já temos muitas responsabilidades. Querendo ou não, Deus, né, já criou a mulher com essa função. E a gente sabia, a gente ia ser mãe, a gente cuidar de marido, cuidar de casa. E às vezes a gente trabalha fora também. Entendeu? É fácil? Não. Mas tudo com sabedoria a gente consegue. Tudo com sabedoria. Eu acho que vai muito da sabedoria que a mulher tem. Essa que é até a minha questão, que é a pergunta que eu mesmo ia fazer. Porque eu já trabalhei muito com casais no Brasil. E eu via muito... Primeiro eu tive que ser curada, né? Aí depois tive que ajudar outras. Eu era essa que queria ser a cabeça queria fazer o papel que era dele, né? Eu queria mandar em tudo, eu queria resolver tudo, eu que pagava tudo, então eu queria tomar o que era dele. Se estava alguma coisa, alguma dificuldade, eu queria ir lá na frente e resolver. Hoje eu pego e faço assim, ó, tome. Não porque eu fiquei parado Exatamente. dentro de casa. Não. É porque eu era mesmo... gastava o dinheiro com outras coisas e ela cuidava do lar. Sim, né? mas eu queria mandar. Porque a gente sabe que não é fácil a vida em casal. E as dificuldades. Há momentos na nossa vida que a vida financeira dá uma, né, não é uma quebrada, dá uma, né, diminui. Exatamente. E eu queria ir lá e resolver. Não deixa. Exatamente. E eu queria resolver. Ah, eu vou resolver. Pode deixar que eu vou resolver. Tá faltando isso, eu vou lá e vou resolver. Não é assim. É ele. Agora, sabe o que eu faço hoje? Tá aqui, ó. Aluguel, tá, né? A água se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele até fala assim, nossa, mas você levou a sério, hein? Levei a sério. Porque eu aprendi que eu tô para ajudar. É claro que se ele precisar, eu vou estar aqui. Exatamente. Mas eu aprendi que é ele que tem que resolver, é ele que é o cabeça. É ele que tem que cuidar da casa. É ele que põe a mão na minha cabeça e ora por mim. É ele que põe a mão na cabeça dos nossos filhos e ora pelos nossos filhos. Então, mas antes eu era uma verdadeira onça. Mas hoje, graças a Deus, eu aprendi que é ele. Se vira. Eu não vou ficar me preocupando com isso. Exatamente, porque com tarefas que não são nossas. E às vezes é isso que leva o desgaste emocional, né? Porque a mulher é muita emoção, né? Muita emoção, muito emotiva, entendeu? E às vezes é ela mesma que está querendo carregar aquilo que não é para ela carregar, não é dela. Então aí daqui a pouquinho ela começa a viver o desgaste emocional e o casamento às vezes vai, né, de água abaixo por causa dessas coisas. Então, uma situação interessante nisso, porque às vezes também aqueles mais conservadores, eles pensam assim, então quer dizer que a função sacerdotal, que eu sou sacerdote da minha casa, além de ser sacerdote, eu ser pastor na igreja, eu sou pastor em casa. O Ney é o pastor da sua casa. O sacerdócio ele não se perde. Eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco chula, mas é uma realidade hoje. Tá? Existe muito calça frouxa nesse mundo hoje.
Porque a mulher Concordo, realmente... pastor infelizmente. Cleito. A mulher Concordo. realmente, por causa dessa questão de, às vezes, feminismo, algumas coisas, eu sei que vai surgir alguns comentários aí depois. Não tem problema. Mas a gente vive o que a Bíblia diz. Sim. O sacerdócio ele não precisa ser perdido. Ao contrário, você se demonstra mais sacerdote em casa quando você tem um bom diálogo. Vou dar um exemplo. Dá para trabalhar os dois, dá para os dois sustentarem a casa, usufruírem do trabalho, dividirem as cargas em casa. Eu não vejo problema nenhum um homem ajudar a mulher a lavar uma roupa, ajudar a lavar a vasilha. Eu gosto de fazer comida, ou almoço, ou jantar, eu adoro. Ela, outro dia chegou para vamos fazer eu gosto muito de uma carne de panela. Vamos fazer? Quando chegou naquela assustou, já estava tudo lá dentro, eu coloquei tudo direitinho, tudo temperadinho, bonitinho. Esse né? é mesmo. O Azar sabe disso, né, Azar? Gosto muito de cozinhar. Qual que é o problema? Nenhum. Eu deixei de ser o sacerdote do meu lar? Não. Deixou Mas de o ser problema o camarada hoje está deixando de ser o sacerdote do lar, está deixando de ser o provedor para tomar o lugar da mulher e a mulher tomar o lugar do homem. Aí está ferindo o princípio bíblico, irmão. E ferir o princípio bíblico, não há felicidade nesse casamento. Já responde essa pergunta aqui que entra dentro disso aí e encaixa na anterior. Quando a mulher ganha mais que o homem, como fazer para que essa superioridade financeira não atinja o relacionamento? Rapaz, como seria bom se minha mãe não entrasse. Recebe em nome de Jesus. Estou precisando disso. Quando nós casamos, nós somos uma só carne. Né? Deus falou, sairá de deixar seu pai e sua mãe, ele será sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então é tudo um. Você não vai ganhar mais. Mas eu vou bater Você vai ganhar menos, você quer o dinheiro dos dois. Sabe qual que é o problema? Tem uma coisa que me frustra. Outro dia eu fui aconselhar um casal. Ela disse, pastor, eu não sei a senha do telemóvel dele. Começou errado. Pastor, ele tem a conta dele e eu tenho a minha. A minha conta da minha esposa é conjunta. A nossa também. Eu uso 2 bancos. Eu vou cortar uma agora. A minha conta é conjunta. A gente precisa saber quanto que cada um ganha, o que cada um faz. Hoje, infelizmente, as pessoas não usam de sabedoria. Que bom que se minha mulher ganhasse mais do que eu. Por exemplo, eu ganhasse 5 e ela ganhasse 8. Eu tomo posse. A minha ganha mais do que eu. Porque ela fica com o salário dela e com o meu. Eu não vejo nada. Eu só sei que recebi. E olha, gente, quem destrava o celular dele? Olha só. A só digital eu. dela. Eu também sou. Mas tudo isso tem quebras de princípios. Exatamente. Se os dois são uma só carne, então o dinheiro dela é meu dinheiro é dela. A gente vai usufruir junto. Se a gente vai na pizzaria, a gente vai comer uma pizza, a gente está usufruindo do nosso trabalho. Sim. O carro que a gente tem é fruto do nosso trabalho. A renda que a gente paga da casa é fruto do nosso trabalho. Tudo é fruto do nosso trabalho. Não tem meu e nem seu. Ela gasta o dinheiro dela. Eu amo quando ela gasta com o salão, com as unhas. Eu quero que minha esposa ande bonita. Sim. Sempre. Sim. Ela já é linda, mas ela tem que, cada dia, cuidar. Né? Exatamente. Eu era muito preocupada com isso. Trabalhava, mas eu nunca me cuidava. Assim, eu sempre preocupei com o cabelo. Eu sempre preocupei com o meu cabelo. Era a única coisa que eu me preocupava. Então eu não era, eu tinha medo de gastar. Poxa vida, não vou gastar porque vai faltar aqui. Mas depois eu fui pensar, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? E ele ficava pegando no pé, você tem que ir, faz isso, se cuida, melhora nisso. Ela ficava com raiva de mim, ela falava, tá me achando feia? Falei, não, tô falando que você já é bonita, agora, linda, mas você tem que se cuidar. Quando eu falo assim pra ele, hoje eu tenho um salão tal hora, e no outro é tal hora, ele, uai, 2? Eu, 2. Mas fala a verdade, Ney. Você tá lá na igreja, a sua esposa chega depois e entra a tela toda bonitona, todo mundo olhando pra você na hora. É porque se cuida. Sim. Se cuida, tem que se cuidar. Isso é muito importante. Aí a gente voltando na questão financeira. Opa, qual que é o problema da minha mulher gastar o dinheiro no salão?
Você não precisa também ser Esbanjar, né? esbanjador. É claro que Sim, tudo é sim. sob Né? controle, A né? Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. E a sabedoria dela entra nessa Todos os questão. sentidos, Sim. Não só Sim. falar, né? Sabe como é que a gente faz lá em casa? A gente senta, amor, o que tem para pagar esse mês? Tá? Eu vou até discordar um pouquinho de vocês dois. Tá? Você não chega para ele e joga. Você diz assim, senta aqui, vamos lá. Nós temos conta de água, luz, telefone, tal. O valor total dos nossos proventos são esses. Dos descontos são esses. Vamos pagar as contas todas? A gente pega o telemóvel e começa a pagar a conta. Dia 8, estão todas as contas pagas. Graças a Deus. O que sobrou pra gente? É isso. Vamos administrar isso. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Sim. Aí, corre na questão do bom diálogo. Sim. Tudo Uma volta vida no mesmo lugar, estável né? e as coisas vão para um lugar. Exatamente. Aí depois de uma noite perfeita, de um jantarzinho daquele, rola o que depois, quando você chega em casa? Não. Uma sobremesa daquela. Boa, pastor, boa. Leva pra jantar mais, me leva pra jantar. Olha aí, fica a dica aí, pessoal. Esse aqui é um marido maravilhoso. Que bom, pastor, que bom. Eu sabia que a gente tinha escolhido o casal certo. Pessoa certa. Exatamente. Sim, com certeza. Olha, mas nem Exatamente. tudo foram flores. Sim. Isso é em todo relacionamento, né? Tem dias bons, O andar maravilhosos. junto não é fácil. É igual você falou quando começou. Eu acredito que quando eu estava lá, a gente namorava, se encontrava, mas depois cada um ia para sua casa, né? Tinha as suas... Eu quase nem comia quando eu namorava com o Ney. Hoje... Agora hoje ela toma meu prato, eu não posso nem olhar pro dela que ela já tá brigando. Mas a gente foi criado em culturas diferentes. E depois que se junta não é fácil. E isso, ao longo do casamento, a gente vai aprendendo. É claro que se a gente deixar ser ensinado também. E se tiver Jesus. Eu acho que com Jesus no relacionamento... eu tenho certeza que com Jesus no relacionamento as coisas são mais fáceis. Porque... Não se quer mostrar, Exatamente. gente. Exatamente. É Exatamente. nós, Jesus. Exatamente. É isso que eu penso. Isso aí. Mas ainda tenho mais uma. Depois vocês ficam à vontade. Essa vai ser a última, gente. Prometo. É claro que se nós tiver uma aqui que, né? Crente tem que se casar logo? O que os pastores dizem sobre isso? Acham que essa pressão afeta na hora de casar rápido? Olha, eu tive 3 anos sobre essa decisão. Eu namorei 1 ano e meio, depois fiquei mais 1 ano e meio noivo. E se eu tivesse que fazer, faria novamente. Alguns casamentos são precipitados. Aí eu olhei para ela, tá bonitinha, acho que eu vou casar com ela. Quando eu conheci a minha esposa, minha sogra disse assim para mim, trabalhou a vida inteira, não sabe cozinhar, não sabe lavar e não sabe passar. Quando eu entrei no casamento, eu já sabia. Nós temos até uma história bacana, né? Foi da lua de mel. Pegamos o autocarro, fomos. Ela esqueceu, se eu não me engano, a sandália. Amava a sandália prata dela. Era a sandália da vida dela. Esqueci no autocarro. Então fica aí. No faz o seguinte. autocarro? Fica, faça o almoço e eu volto com a sua sandália. Pode deixar que eu vou onde ela estiver, eu vou buscá-la. E fui buscar. Quando eu chego, tá ela chorando. O que foi, filha? Eu não consigo fazer um arroz. Eu queimei o arroz já 2 vezes. Nossa! Eu já sabia. Fui lá, ensinei ela a fazer o arroz. Até hoje não aprendeu mais. Mas faz. Não do meu jeito. Não do meu Ele jeito. é o cozinheiro. Meu arroz saiu Corrigir. Não do meu jeito. Sim. Mas ela aprendeu a fazer Ele o tá arroz. soltinho. Mas presta atenção. A fase do namoro é uma fase de conhecimento. Você quer ver uma coisa bacana para você saber se o seu marido vai ser um bom marido ou se sua esposa vai ser um... Veja como ela trata os seus parentes. Veja como ela trata a mãe e o pai. Porque da forma que ele trata os pais, é a forma que ele vai te tratar no casamento. Se for um marido respondão, briguento, pode esperar, meu irmão, no casamento é a mesma Chuta que coisa. é laço. Se Deus não tiver misericórdia e mudar o coraçãozinho dele, é aquilo que ele vai levar pro casamento.
Então, quer conhecer mesmo com quem que você vai casar? Não faça esse casamento precipitado. Eu conheço casamento aí de 3 meses. Ah, eu conheci 3 meses, eu casei. Estão separados. Por quê? Porque veio a hora da dificuldade. Eu sempre brinco a cama, né? Eu tenho uma cama hoje que é uma cama chamada aqui em Portugal a cama da viúva, né? Que ela é um pouquinho menor. Ah, sim. O meu espaço da cama é 30 centímetros. O restante é da minha esposa. 30 centímetros e olha Olha lá. lá. A minha também é do mesmo jeito. Eu vivo bem com isso. Mas eu fui aprendendo essas coisas. Sim. A gente vai entendendo essas coisas. Eu estou fazendo uma coisa simples. O que eu estou querendo dizer é que quando você cai para debaixo do mesmo teto, você vai descobrir coisas. Você vai descobrir coisas. Por exemplo, você vai descobrir que o Ney ronca. Você nunca tinha sido deitado com o Ney, mas o Ney ronca. Não sei se ronca. Ronca, e muito. Ronca. E ela também ronca. Olha, quando eu conheci minha esposa, ela comia bem. E comia muito bem. Aí se eu fosse me assustar com essas coisas, aí depois, quando você vai casando, você vai começando a ver tipos de defeitos. E eles aparecem. Então, nada melhor do que o tempo. O tempo mostra isso pra gente. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 3, 5, 10 anos. Não, mas que seja o tempo suficiente para você entender e conhecer um pouco do seu cônjuge. Você não vai conhecer tudo. Mais ou menos, sim. Porque Você quando, não vai conhecer tudo. quando a gente namora, a gente só vê as qualidades, né? É. Aí depois do casamento, Rapaz, aí eu vou você te vê um dizer- monte de defeitos. Vocês têm 23. 24. 24. Eu tenho 22. Nunca vou alcançar vocês. Mas vamos lá. Tem coisas que você ainda está observando nela. Sempre. E é assim que funciona. Então, esses casamentos precipitados, muito cuidado com isso. Ah, porque eu sou crente. Vigia! Eu estou dizendo para você que eu passei 3 anos, Deus é testemunha do que eu estou dizendo e ela está aqui. Eu nunca toquei na coxa da minha esposa, eu nunca toquei nos seios dela. Foi decisão nossa, né? Foi uma decisão. Lindo. Falar, não, vamos. Mas foi bom deixar demais. Na hora do casamento. Ah, meu irmão. Casamento. Aí chegamos no hotel fazenda, era o quê? Umas 3 da manhã. Ai, amor, vamos dormir, fofinho. Que dormir! Vamos falar. Dormir! Não, mulher quer dormir, né? É verdade, eu também dormiria. Mas Eu também aconselho. dormiria. Eu aconselho a esperar um pouquinho, a conversarem e se entenderem. Vale a pena? Sim. Vale a pena. Você nunca vai se arrepender por isso. Eu sempre falo pro Ney, quando a gente decidiu casar, a gente estava na porta, ele saiu da escola e passou para me ver, e ele olhou para mim e falou assim, vamos casar? E eu, uai, vamos. Uai, gente, o povo diz que é de Minas, mas o goiano também fala, então vamos lá. E a gente decidiu casar. E ele foi todo empolgado para pedir minha mão em casamento pro meu pai, né? E fez, e lá todo se preparou. É claro que tem algumas pessoas engraçadinhas na família, ficaram de fora fazendo a maior palhaçada e rindo, né? E ele, agora vou pedir para esse velho que eu vou casar com a filha dele. Meu pai falou para ele, já tem a data do casamento? E ele, não, a gente vai ficar noivo durante 1 ano. A gente já namorava há 2 anos. E depois a gente casa. Ele, então, quando você tiver a data do casamento, você pode voltar? Aí eu provei que eu era macho também. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse casamento pro mês que vem. Aí. Então, assim, Ai, mas a olha. gente se conheceu. E é claro, é igual o pastor Cleiton falou, a gente não se conhece. A gente acha assim, vamos casar e a gente já vai se conhecer. Vai ter as dificuldades, né, pastor? Porque eu acho que isso, né, é igual o que eu falei, é uma cultura totalmente diferente. O Ney foi criado de um jeito e eu fui criado de outro. E a mulher não é fácil, né, pastora Carla? Eu sei bem que eu disse aqui no começo que amor é uma questão de decisão. Sim, Ok. sim. Uhum. Pode ter pessoas aí que realmente, com 1 mês, 2 meses, casaram e são felizes hoje. Acontece. Acontece. Mas a minha orientação Sim. opa, vamos sentar, vamos conversar, bacaninha. Porque vai ter mulher que você conheceu ela hoje. Aí amanhã ela vai falar assim, não, peraí, esse negócio de dividir conta já não é comigo. Vem cá, eu faço a minha parte, aí já começa. Começa a descobrir. Como é que vai ser feliz o casal assim? Não tem O jeito. ciúme que às vezes sem sentido, né? No início, tudo bem, vai ser um ciúme absurdo. Você fala, meu Deus, chega até a ser doença, né? Sim, sim. Porque tem pessoas que precisam de tratamento, porque um ciúme doentio e às vezes a pessoa, né, não espera conhecer mais um pouquinho e entra no relacionamento. E o que acontece? Separação. Felizmente,
por que tem muito divórcio? É por causa dessas coisas. Né, de fazer coisas impensadas, sem respeitar o tempo, né, sem analisar bem o que está fazendo, porque a gente está dando um passo muito sério. Hoje em dia é um passo sério, um casamento. Né? É duas pessoas unidas debaixo do mesmo teto, com hábitos totalmente diferentes. Sim. Essa é a verdade. Porque a gente vai o quê? Começar do zero. Adaptação. Né? Até chegar a 5 anos de casado, ali, aí você já consegue, né? Aí as coisas já vão fluindo mais. Então, assim, é muito importante isso aí, analisar, né, bem a decisão que você está tomando, porque é uma decisão séria. Né? As pessoas hoje em dia, felizmente, o mundo de hoje está lidando com isso como algo qualquer, mas não, é uma decisão muito séria. É verdade. Porque o casamento, na verdade, é duas pessoas se unindo em uma só, né? A gente se torna uma só carne, né? Então, por que não dividir tudo? Né? Por que esse dinheiro é seu e esse é meu? Sendo que nosso, né? É nosso, tudo é nosso, né? E eu não sei como é que tá o tempo, mas eu vou só contar um detalhezinho aqui, bem rápido. Sim. Tá? Eu não sei quanto tempo eu sou falador. Tem que Fica me à cortar. Fica à vontade. Eu também, então eu acho que... A gente tá falando sobre o tema, mas a gente também precisa saber profetizar coisas, isso no mundo espiritual e lidar com elas. A forma que eu conheci minha esposa foi uma coisa esplendorosa. Eu saí do mundo, estava mesmo, assim, numa situação muito complicada no mundo, a ponto de perder mesmo a minha vida, mesmo. E eu pedi a Deus mais uma oportunidade, Deus me deu. E eu tomei a decisão, eu vou para a igreja, eu vou voltar para o Senhor. E decidi, fui num culto de jovens, no sábado. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, hoje eu volto para a casa do Senhor e nunca mais tiro os meus pés da casa do Senhor. E foi uma decisão que eu tomei. Eu tinha 16 para 17 anos. Falei assim, hoje eu volto. E por curiosidade, quem foi comigo era um radialista. Ele era locutor de rádio. E eram as menininhas tudo em cima, né? E eu fui lá com ele. E quando eu olhei no altar, na hora do louvor, quem estava fazendo louvor? Pastora Carla. O amor à primeira vista. E bateu o olho nela e disse assim... Olha, ajudou na convenção do rapaz. Eu disse a ele assim, eu volto para a casa do Senhor hoje, acerta a minha vida e vou casar com aquela morena bonita lá. Olha! Ela disse assim, então você está brincando com coisa séria? Eu falei assim, não, é muito sério que eu estou dizendo. Olha! Passado 4 meses. Uns 3, 4 meses. 4 meses. Eu estava dentro da sala com o pai e com a mãe dela pedindo namoro. Olha, que lindo! Eu sou assim um pouco na época eu tinha um não como resposta já. Pra frente. Ele era secretário da igreja, a escada era por fora da igreja, eu peguei ela descendo a escada. A gente nem só se cumprimentava, já viu aquele crente que conhece o irmão da igreja, mas só de cumprimentar, não, Pai do Senhor, nem sabe o nome direito. Sim. Encontrei com ela na escada e disse assim, minha irmã, é o seguinte, eu voltei para Jesus agora, a irmã sabe que eu estou voltando agora, e gostei da irmã e quero me casar com a irmã, ela quer namorar comigo. Meu Deus! Para lá! Calma, irmão, deixa eu descer a escada. Eu disse, como assim? Foi na lata, então. É assim. Olha só. E no domingo seguinte, ela falou assim, não, me dá um tempo para orar. Eu falei, não, orar não, porque eu já estou orando já tem muito tempo. Olha! Tá vendo? Me dá um tempo, e passou na outra semana, ela me deu uma mãozinha assim de dentro da secretaria, me chamou, fui lá, ela disse, olha, eu vou te fazer uma proposta e não aceito não como resposta. Tu vai lá em casa hoje, almoça comigo, pede os meus pais. Pronto, isso foi em 99. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver se é macho Eu mesmo. não me lembro agora o ano, da minha cabeça está um pouquinho agora, mas olha, depois daqui eu pedi ela em namoro, nós estamos juntos até hoje. Glória a Deus. Olha aí. Mas a gente teve que trilhar alguns caminhos. Sim. Então por isso que é importante, quando uma pessoa decide, voltando à última pergunta, sobre tempo em que pode se casar, vale a pena escutar quem já trilhou o caminho, quem já passou por alguns caminhos. Sim. Senta com alguém, conversa, procura orientação. Isso, orientação. E você vai ter uma luz, tá bem? Sim. Vai vir frustrações. Se você não se sentar com quem sabe,
e se você não aprender com quem já caminhou por alguns caminhos, tá bem? Bem. Pastor, tem um conselho aí pra gente finalizar? Alguma coisa aí pra esses casaizinhos, casados novos, ou então tá aí nessa, Querendo né, casar. tá orando, querendo casar, dá um conselho aí pra esses casais. Ou às vezes também nem pensa em casar, porque o que o mundo prega hoje, né, a gente está falando para pessoas, né, convertidas, cristãos, mas... Quando você tem um amigo que quer casar, e cadê? Aparece alguém! Justamente. Como procurar a Rebeca, né? Infelizmente, o que o mundo prega hoje, o que a gente vê na televisão, internet e tudo, é que casamento, relacionamento é banal, né? Não vale a pena, né? O meu conselho de 24 anos de casado é que vale muito a pena. Tem dificuldade? Tem horas difíceis? Tem. Mas é muito bom. É muito bom. Tem horas muito difíceis, né? Mas é bom. Quem realmente bom. pretende constituir uma família, né, abençoada, vale a pena. Vale a pena. Vai lá, pastor Cleito, pastora Carla, fiquem à um vontade. Simples. Olha, tem um amigo que é amigo em comum. É? Ô, pastor, a gente precisa orar mais por esse amigo nosso. Ele precisa casar. Mas eu já falei pra ele que tem que passar, eu tenho que aprovar. Eu acho que ele nem me apresenta as meninas, porque já tá difícil. O rapaz já conversa em off. O rapaz já tem quase 40 anos e se acha jovem demais. Eu vou chamar uma Rebeca pra ele. Tem um conselho muito simples, mas que é o maior conselho da vida de qualquer pessoa. Tudo na vida se baseia em Deus. Amém. Tá? A história, ela começa com o casamento. Quando Jesus veio em carne, o primeiro milagre foi feito no casamento. E quando nós formos arrebatados, nós vamos como a noiva do cordeiro. Do princípio ao fim, se fala sobre casamento. Casamento fala sobre relacionamento. A base hoje, para qualquer casamento, é Deus. Deus é a tua base. Bíblia, tá bem? Eu não estou aqui com a Bíblia agora, né? Mas tudo que você fizer, a base é única. Palavra do Senhor. Tá bem? Enquanto o cordão de 3 dobras existir, nada de ruim. Tá bem? Enquanto eu e ela estivermos na unidade em Cristo Jesus e estivermos com Cristo em nossa vida, meu irmão, não tem inferno que prevaleça contra a gente. Tá bem? Amém. Primeiro Deus, tá bom? Depois família. Depois a gente vai seguir as outras coisas, o ministério, as outras coisas. Por isso que nós somos bem-sucedidos hoje. Porque a gente resolveu colocar Cristo em primeiro lugar. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui, né, e é muito bom ter vocês, porque eu sei que isso que a gente ouviu aqui, a gente aprendeu um pouco mais, né, vocês são um casal incrível. A primeira vez que eu vi vocês já achei assim, né, maravilhoso, porque vocês não têm esse medo de falar, vocês falam mesmo, porque a gente tem que mostrar para as pessoas que casamento é bênção de Deus. É igual você acabou de dar o exemplo, né? Então, eu quero, de verdade, agradecer, muito obrigada. Obrigada pela confiança, né? E eu sei que a gente vai se ver, a gente já vai falar muito sobre casamento. Sobre casamento, sobre outros assuntos. Mas né? muito obrigada por essa confiança e por acreditar. Muito obrigada mesmo. A gente ainda vai se encontrar mais vezes, sim, porque vocês são incríveis. Tá? Eu acredito que o pessoal em Alcobaça é um pessoal feliz por ter vocês como pastores. Obrigada. Meninas, só uma dica que fica para vocês aí. É possível ter um casamento feliz. Tá? Tem pessoas que acham, será que é possível? É possível. Eu sou prova real disso. Passei por muitas adversidades no meu casamento. E hoje eu estou vivendo o melhor de Deus. Por quê? Eu não desisti. Eu permaneci firme em Deus, com meu joelho no chão. Eu falei, eu não aceito o meu casamento, o diabo destruiu o meu casamento. E hoje eu estou aqui na Europa, pastoreando, vivendo o melhor de Deus, um casamento abençoado. Então a dica que eu dou para vocês, meninas, busquem a Deus, coloquem o casamento de vocês, o relacionamento de vocês diante de Deus. E sejam sábias.
Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não fala o homem sábio. Por que não fala o homem? Porque tem muitas coisas que estão nas nossas mãos. Não tem como. Então, Deus colocou, nos confiou essa responsabilidade maior. Porque quando a mulher é sábia, ela consegue levar o marido, ela consegue levar a família, ela consegue, com jeitinho, com amor, com carinho, ela consegue tudo e com sabedoria. Por isso que Deus falou: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, meninas, sejam sábias, tá? Eu que agradeço, né, pelo convite, por estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande, tá? Obrigada. Que Deus abençoe vocês, nesse trabalho lindo, esse projeto lindo que vocês estão fazendo aí. Deus continue A gente abençoando agradece tremendamente, né, a vocês principalmente e a cada um que está nos assistindo, né? Esse é um projeto que iniciou no coração dela e que está irradiando, né? Em várias pessoas. A gente tem uma equipe aqui com a gente, né, que nos ajuda de toda forma, né? Quero agradecer a todo mundo, tá bem? Sim. E hoje falamos sobre um relacionamento, né, conjugal, né? Um bate-papo maravilhoso. Muito obrigado, pastor Cleito. Muito obrigado, pastora Carla. Ele acertou o nome! Ele acertou o nome! E com certeza serão convidados outras vezes, tá? Para a gente debater outros assuntos, tá bem? Vocês que nos assistem, cada vez nós teremos um assunto diferente, vamos abordar um assunto diferente, né? E muito obrigado. E se não nos segue aí, mete o dedão aí, tá vendo? No like. E é isso aí, tamo junto. No Instagram, Fala Crente. Fala no canal Crente. no YouTube, Fala Crente. Olha, agradeço também, obrigado pela oportunidade ao casal, obrigado pelo belíssimo trabalho, tá bem? Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que esse programa vai crescer para a glória do nome. E nós de Jesus. recebemos em nome Amém? de Jesus. Fala, crente! Gente, obrigada. A gente começa a pegar e depois vai quando vê. Pastor, fala, gente, vocês são demais. Gente, vocês são demais. Nós tínhamos certeiros na nossa decisão. Muito obrigado pela parte de